Agora, nesta videoaula 4, parte 2, vai ser as válvulas de vácuo e de pressão. E vou começar com a válvula de vácuo. Aqui mostra ela, que eu já até apresentei para vocês no vídeo, na videoaula 2, falando sobre atuadores. Eu mostrei para vocês o funcionamento da válvula de vácuo através do uso de uma ventosa. Bom, o que é a válvula de vácuo? Qual que é a função dela? Bom, a válvula de vácuo é uma válvula pneumática, obviamente, né? Porque utiliza aí o princípio de vácuo, que o ar é o princípio em que você tem que gerar uma pressão negativa, uma pressão inferior à pressão atmosférica, então lida com ar comprimido, por isso que é uma válvula pneumática, tá? Válvula de vácuo. E essa válvula pneumática, válvula de vácuo pneumática, ela gera, a função dela é gerar uma pressão inferior, uma pressão negativa à pressão atmosférica, que é de 1 atm, tá? E isso se chama vácuo, a fim de ser utilizada em atuadores, no caso de ventosas, para realizar movimento, ou seja, para fazer sucção de superfícies lisas e deslocar essas superfícies, essas peças de superfícies lisas de um ponto para o outro. Bom, mas o que é vácuo? Vamos entender o que é vácuo, gente. O vácuo é a ausência de ar. Vácuo, gente, na verdade, é quando você gera uma pressão negativa em algum recipiente, uma tubulação, tá? Isso, você se apropria desse fenômeno para fazer aí, realizar trabalhos diversos. Então, como que é gerado o vácuo? Então, para exemplificar isso, eu tenho aqui uma força de 2 kg, força que é aplicada nesse êmbolo que tem área de 2 cm², tá? Tem essa força aplicada nessa tampa móvel aí desse cilindro, cuja área média é 2 cm². Bom, fazendo uma divisão aí de força sobre área, a gente vai encontrar uma pressão de 1 kgf cm². Só que vai ser uma pressão negativa, tá, gente? Uma pressão aí inferior à pressão atmosférica, que é de 1 atm ou 1 kgf por cm². E isso aí vai ser gerado um vácuo no interior desse recipiente aqui, desse cilindro. E essa pressão negativa, que também é chamada de depressão, ela é inferior à pressão de 1 atm, a pressão atmosférica de 1 kgf por cm². É uma pressão atmosférica, é a pressão externa do qual esse recipiente, esse cilindro está submetido. Isso vai gerar vácuo. Um exemplo disso é o aspirador de pó em casa. Bom, o aspirador de pó, esse que você tem na sua casa, ele funciona a partir do fenômeno de geração de vácuo, tá? Aqui a gente tem uma bomba, ok? Que vai funcionar através de um motor elétrico, tá? E essa bomba aí, o que ela vai fazer? Ela vai retirar o ar, ou seja, vai reduzir a pressão das mangueiras, do interior das mangueiras flexíveis do aspirador de pó. Olha, essa bomba vai fazer essa sucção desse ar, ou seja, vai retirar esse ar do reservatório do aspirador de pó e das mangueiras dele. Bom, quando esse ar for menor do que a pressão atmosférica que está agindo de forma externa à ponta da mangueira, essa pressão atmosférica aí vai empurrar partículas sólidas para dentro do aspirador, ok? Enquanto essa bomba estiver funcionando. Então, na verdade, o aspirador de pó funciona com o princípio de vácuo muito bem articulado, em que é criada uma pressão negativa inferior à pressão atmosférica aqui na mangueira flexível do aspirador, e essa pressão atmosférica externa, que vai ser maior do que essa pressão negativa aqui, essa pressão atmosférica que vai empurrar as partículas sólidas para dentro do aspirador, que as partículas sólidas vão ficar retidas no recipiente e o ar vai sair aí através dos filtros, né, para a câmara de exaustão do aspirador. Isso vai funcionar de forma contínua, tá? Bom, na pneumática, para gerar o vácuo, é utilizada uma válvula de vácuo, que tem essa simbologia aqui, tá, gente? Essa simbologia a gente observa que tem uma seta que indica o sentido de fluxo de ar comprimido, e essa seta aqui, o corpo dessa seta, essa linha passa por um aqui estrangulamento, que é essa redução de área nesse ponto aqui, tá? Aqui na entrada a gente percebe que a área é maior e à medida que vai chegando no centro, vai havendo uma redução de área. Então, essa simbologia aí mostra a função, tá, da válvula de vácuo. Então, a válvula de vácuo está aqui, ok? Tem uma mangueirinha ligada ao atuador, que é chamado de ventosa, que se apropria aí na pneumática para transportar
peças de um ponto para o outro, se apropria desse fenômeno de vácuo. Bom, na válvula de vácuo, como é que é gerado o vácuo? Aqui a gente não tem uma bomba de vácuo, como no aspirador de pó. Como é que é gerado esse vácuo? Esse vácuo é gerado através do princípio chamado de Venturi, efeito Venturi. Tá? Então, aqui no interior da válvula, existe uma região que tem um estrangulamento, uma redução de área. A gente percebe que o ar entra aqui, nessa região aqui que está na cor vermelha, há uma pressão alta, ok? Por isso que é vermelho. E nessa tubulação aqui de pressão alta, que tem esse diâmetro aqui, ela é ligada a um giclê, a esse diâmetro que nessa tubulação interna da válvula tem um diâmetro menor do que o diâmetro da entrada, dessa cor vermelha. Então aqui vai haver uma redução de diâmetro. Então o ar nessa região ele vai ser acelerado, ok? O seu fluxo vai ser maior, porém vai ter uma leve queda de pressão pela redução de área, tá? Isso que é o efeito Venturi. E se nessa região de queda de pressão ela estiver ligada, né, a uma outra tubulação, ok? Que nesse caso aqui representa esse engate rápido aqui da válvula, que é ligada através da mangueira a uma ventosa, seria essa região aqui, ok? É nessa região que vai ser gerado o vácuo, tá? Porque essa região ela vai estar aí suscetível à pressão atmosférica, que vai ser maior do que essa redução de pressão nessa região de estrangulamento, e aí essa pressão atmosférica vai favorecer o surgimento da sucção, por exemplo, na ventosa. É como se essa ventosa aqui estivesse aqui, ligada nessa região aqui verde, né? Tem que existir uma certa exaustão, porque esse ar que reduz a pressão, ele aumenta seu fluxo e ele deve ser escapado para a atmosfera por uma conexão. E é por isso que tem um abafador aqui para reduzir o ruído de ar, tá? Então, aqui tem uma figurinha que mostra internamente como é a válvula de vácuo, ok? Que é exatamente isso que eu expliquei do efeito Venturi. Ele vai acontecer aqui nesse estrangulamento, tá? O ar sob pressão vai entrar aqui e aqui vai ter um estrangulamento, o fenômeno do efeito Venturi, que é uma redução de diâmetro, tá? Dentro da válvula, e vai haver a queda de pressão, ok? E essa outra tubulação está ligada à atmosfera, tá? Que seria essa mangueira aqui através da ventosa, é aqui que vai ser gerado o vácuo quando essa pressão atmosférica for maior do que essa pressão que vai ser reduzida no estrangulamento, tá? E aqui tem um orifício de exaustão e na válvula esse ar precisa ser aí devolvido para a atmosfera, ok? Esse ar que passa pelo estrangulamento. Bom, gente, aqui tem a aplicação que eu já falei para vocês anteriormente, tá? E mostrando para vocês, ó, a entrada do ar comprimido, né? Aqui a gente tem o bico isotor, que é a redução de área, ok? Esse diâmetro aqui é maior do que esse diâmetro aqui, então aqui vai haver um estrangulamento e aí vai ser gerado o vácuo, né? Porque tem uma conexão ligada exatamente nesse estrangulamento e com ele uma ventosa que vai fazer aderência de superfícies lisas para fazer o transporte de um ponto para o outro. E a exaustão vai acontecer, o ar vai continuar passando, tá, por essa tubulação e vai ser descarregado para a atmosfera. Bom, agora eu vou falar para as válvulas de pressão. Aqui eu apresento para vocês algumas válvulas de pressão, elas são muito utilizadas aí na hidráulica, mas na pneumática a gente tem o filtro regulador, por exemplo, né, que eu mostrei para vocês nas primeiras videoaulas. Ele tem uma válvula reguladora de pressão ali, que a gente ajusta a pressão para 6 bar. Tá? Bom, qual que é a função dessas válvulas? É influenciar ou serem influenciadas pelo valor da pressão em um sistema, tá? Hidráulico ou pneumático. Então aqui eu tenho a mais comum das válvulas de pressão, que é também chamada de válvula de segurança ou sobrepressão. O que ela faz, essa válvula de sobrepressão? Elas evitam que a operação, por exemplo, de um sistema hidráulico ou de um sistema pneumático, né, ela esteja acima do valor estabelecido. Vamos supor que essa válvula aí, ela vai estar evitando aqui um tanque, que um reservatório, tenha uma pressão acima do seu limite estabelecido. É isso que essa válvula vai fazer. Por isso que ela é chamada de válvula de segurança. A panela de pressão que você tem em casa também tem uma válvula de segurança ali, tá? Que vai evitar com que a pressão ali dentro da panela esteja acima do que o material metálico da panela permite. Então aí
precisa ter um alívio de vapor dentro da panela. É uma válvula de pressão ali também, tá? Uma válvula limitadora de pressão, uma válvula de segurança. Então, cada circuito hidráulico, gente, principalmente circuito hidráulico, vai ser protegido por pelo menos uma válvula limitadora de pressão. Nos circuitos hidráulicos exigem aí pressões aí altas, né? Que se não forem muito bem controladas, essas pressões podem causar aí alguns tipos de prejuízo ao circuito hidráulico, alguns acidentes. Aqui a gente tem a simbologia da válvula limitadora de pressão, tá? E toda vez que a simbologia de uma válvula de pressão aparecer, vai ter essa rosca aqui, ó, e uma setinha, que isso indica regulagem, tá? Nesse caso aqui, regulagem de pressão. Então aqui eu tenho uma válvula limitadora de pressão hidráulica. Aqui a gente percebe que a simbologia está gravada na válvula, tá? E os engates rápidos são representados pelas letras maiúsculas, ó. Esse aqui é T, né? Esse aqui de baixo é P. A válvula limitadora de pressão tem uma rosca que você regula a pressão aqui, tá? A pressão de operação. Então, vamos supor que você, no caso aqui dessa válvula limitadora de pressão, você regula a pressão aqui para 20 bar, tá? Então, se a pressão aqui do sistema que chega em A, essa pressão que chega em A, okay, na via P ou em A, ela exceder o valor de 20 bar para o sistema hidráulico, né? Essa pressão vai empurrar esse elemento de vedação, comprimir a mola, e aí vai ter um alívio de pressão rapidamente para o tanque, para ser devolvido para o tanque. Essa via T aqui, né, é a via que vai estar ligada ao tanque, esse engate rápido através de uma mangueira. Então ele é devolvido rapidamente para o tanque, e quando essa pressão novamente cair, esse elemento de vedação volta a vedar a passagem de óleo. Isso aí vai acontecer, esse abrir e fechar vai acontecer constantemente para limitar a pressão do sistema hidráulico, por exemplo, tá? Bom, existe uma variação da válvula limitadora de pressão que é chamada de válvula limitadora de pressão compensada externamente. Por que que é compensada externamente? Porque a gente tem uma via de pilotagem aqui, ó. Se não houvesse essa via de pilotagem X, ela seria uma válvula limitador de pressão simples, só existiria o P e o T, mas agora aqui eu tenho a via pilotada X para ajudar nessa compensação aí de pressão, tá? Então aqui seria uma compensação externa através dessa via X. Então aqui eu tenho ela, tá? Olha só o tamanho dessa válvula, é uma válvula hidráulica, tá? Limitadora de pressão compensada externamente hidráulica. Aqui a gente tem a simbologia dela gravada na válvula, e aqui a gente tem os engates rápidos representados por suas devidas letras, né? Esse aqui, X, seria esse engate rápido, essa letra T seria esse engate rápido, e a P seria o engate rápido aqui que está, né, atrás desse corpo da válvula. Ela também tem uma rosca para você regular essa pressão, tá? De segurança. E aqui tem um desenho dela que vai mostrar um pouco sobre o funcionamento dela. Então, se o óleo hidráulico chega pela via P, que é a via de pressão, esse óleo hidráulico não vai passar para o tanque para aliviar a pressão do sistema, porque vai estar vedada a passagem de P para T, tá? E quando houver pressão aqui na via de pilotagem, tá? Então, quando houver pressão de óleo aqui, suficiente para tensionar, comprimir essa mola, esse elemento de vedação do tipo carretel, ele vai se deslocar para a direita. E aí, deslocando para a direita, esse carretel aqui para a direita, ele vai permitir aí o alívio de pressão de P para o tanque. E aí vai ter o alívio de pressão do sistema hidráulico, para manter a pressão do sistema a um valor determinado que você ajustou aqui na rosca da válvula, tá? Essa via L aqui é uma via também de retorno para o tanque, tá, gente? Essa válvula também tem uma via L de um retorno para o tanque, seria um suspiro aí para dar um alívio mais de pressão. Bom, uma válvula que é muito utilizada aí no sistema pneumático, tá? E também no sistema hidráulico é a válvula reguladora de pressão, tá? Então são chamadas também de válvulas redutoras de pressão. Qual que é a função dela? É manter constante a pressão de trabalho, tá? Que é a pressão secundária, independente da pressão que, por exemplo, no caso do sistema pneumático, que o compressor mande para o circuito pneumático. No caso do circuito hidráulico, independente da pressão primária, que seria a pressão que a bomba da unidade hidráulica manda para o circuito hidráulico. Então você tem a pressão primária e a pressão secundária. A pressão primária, no caso da hidráulica, seria a pressão que a bomba pressão de óleo que a bomba manda para o circuito hidráulico.
No caso da pneumática, a pressão primária seria a pressão que o compressor manda para o circuito pneumático. Então, a pressão secundária é a pressão de trabalho, aquela pressão que você vai conectar a mangueira e essa mangueira é uma válvula para comandar um atuador, no caso um cilindro, por exemplo. Tá? Então, essa seria a pressão secundária. Por isso que na unidade de conservação, no circuito pneumático, você tem ali uma válvula reguladora de pressão, para você regular a pressão a 6 bar, manter aquela pressão a 6 bar para você fazer ali o uso no seu circuito pneumático, tá? E no caso da hidráulica, você tem a unidade hidráulica, você tem uma reguladora de pressão para você regular a pressão ali com 30 bar, vamos supor que 30 bar para o seu circuito hidráulico. Então, esses dois sistemas, pneumático ou hidráulico, têm essa válvula reguladora de pressão e ela tem essa função, tá, gente? Como é que ela funciona? Então, ela vai funcionar através da regulação de uma membrana. Tá? Então, aqui eu tenho a simbologia dela. Eu percebo que a simbologia dela, ela também tem essas linhas aqui de sobe e desce, que representam uma rosca e uma setinha, que indica regulagem. Tá? Sempre vai acontecer isso nas válvulas. Sempre que existir esse desenho dessa rosca, com essa setinha, indica regulagem. E aí eu tenho esse elemento aqui, ó, que é o manômetro, tá? Que essas válvulas reguladoras de pressão vão ter sempre manômetro. Se você vê uma válvula de pressão com manômetro, é uma válvula reguladora de pressão. E aí, como é que essa válvula vai funcionar, gente? Então, olha só, aqui a gente tem, por exemplo, uma válvula reguladora de pressão pneumática. Vai ter a mesma função da hidráulica, só vai mudar o fluxo, o fluido aí, nesse caso aqui, pneumática é ar comprimido, se for hidráulica vai ser óleo hidráulico. Então, quando houver aí ar comprimido, da esquerda para a direita, o que vai acontecer? Esse ar comprimido aqui, ele vai preencher todo esse espaço da válvula, ele vai exercer uma pressão, tá? Nessa região da membrana. Aqui embaixo, aqui a gente tem umas membranas de vedação, tá? Essa membrana aqui, ela vai comprimir a mola, e aí esse ar comprimido vai ser regulado através dessa abertura aqui, ó, desse elemento de vedação, para uma pressão que você ajustou aqui nessa rosca da válvula. Então vamos supor, se você ajustou essa pressão no caso da pneumática para 6 bar, o manômetro vai indicar aqui 6 bar, né? Você ajustou essa regulagem dessa rosca, tá? Na rosca da válvula. Essa rosca da válvula está ligada a uma mola calibrada que está ligada a esse elemento de vedação aqui, que vai ter uma abertura aqui suficiente para passar um volume de ar para gerar essa pressão de 6 bar. Então é isso que vai acontecer, tá? Agora, à medida que isso esse ar vai sendo consumido, essa pressão aqui tende a diminuir, tá, gente? Essa pressão vai tender a diminuir. Bom, se essa pressão tende a diminuir, esse elemento aqui da válvula, essa mola vai atuar, abrindo ainda mais essa passagem de ar para que essa pressão aumente, tá? Para que ela fique sempre em 6 bar. Agora, vamos supor o seguinte, que aconteça aí um valor exagerado aqui nessa região secundária da válvula, ou seja, um valor de 8 bar, acima de 6 bar. Essa pressão de 8 bar aqui, acima da pressão regulagem que você regulou de 6 bar, através dessa rosca, essa pressão vai exercer uma compressão nessas membranas que vai comprimir a mola. Essa mola vai ser comprimida, essas membranas vai abrir, permitindo aí o escape de ar por esses orifícios na válvula reguladora de pressão. Esse escape de ar vai favorecer a essa pressão voltar para a pressão de 6 bar, tá? Então, esse ar vai rapidamente ser escapado, a pressão diminuir de 8 para 6 e aí voltar a ter esse sistema aqui. Então vai ser sempre esse constante de abrir e fechar na válvula para manter essa pressão aí constante, a sua pressão de trabalho. Obrigado e bons estudos.